Olá, bom dia, seja bem-vindo nessa sexta-feira, dia 7 de janeiro. Nessa edição nós vamos falar sobre a primeira morte causada pela variante Ômicron aqui no Brasil. O mundo registra mais de 2,5 milhões de casos de coronavírus pelo quarto dia seguido. E ainda, presidente do Cazaquistão autoriza a polícia a atirar em manifestantes. A cidade Aparecida de Goiânia registrou a primeira morte pela variante Ômicron da Covid aqui no Brasil. A informação foi divulgada ontem à tarde pela Prefeitura. A vítima é um idoso de 68 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. Ele já estava vacinado com as 3 doses. E agora vamos falar da flurona, que é a infecção simultânea por influenza e coronavírus e que vem causando preocupação em muita gente. Pelo menos 15 estados e o Distrito Federal já registraram casos de pacientes com a dupla contaminação. A nossa reportagem consultou um especialista para explicar como isso acontece e quais são os riscos. Para a comunidade científica, a dupla infecção não é surpresa. Os especialistas da área médica já esperavam que o fenômeno pudesse acontecer. E o motivo é que o Brasil enfrenta 2 pandemias simultâneas, do vírus influenza e do coronavírus. E ambos podem atacar o organismo de uma pessoa ao mesmo tempo. Daí, inclusive, surgiu o apelido flurona, que é uma junção de flow, que é gripe em inglês, e rona, que vem de corona. Sendo o coronavírus o vírus predominante agora, é esperado, então, que quando você tiver mais de um vírus, muitas vezes tem associação do corona com outro vírus. Como no Brasil está enfrentando uma epidemia de influenza, não era de se espantar que em algum momento a gente encontrasse também a associação do influenza e do corona ao mesmo tempo. Nós estamos aí com as variantes, com a Ômicron, que é altamente transmissível, né, da Covid-19, e a Darwin, né, da influenza. Então, infelizmente, essa mistura aí não está sendo muito boa para nós, né? Vem sobrecarregando a todos, muitas pessoas gripadas, felizmente com sintomas leves na sua grande maioria. O termo flurona foi usado pela primeira vez em Israel, quando o primeiro caso de infecção simultânea foi detectado. No Brasil, pelo menos 7 estados já registraram pacientes que testaram positivo para a influenza e o coronavírus ao mesmo tempo. Só em São Paulo, 110 pessoas estão nessa condição. E o aumento desses casos já coloca as autoridades em alerta e tem causado bastante insegurança entre a população. A principal dúvida é: essa dupla contaminação aumenta o risco de internações e até de mortes? Bom, segundo especialistas, não há comprovação desse perigo. O que vai determinar a gravidade da situação é a condição do paciente. Pessoas idosas e com comorbidades devem ter atenção redobrada. A discussão, e essa é uma discussão médica, é se você ter 2 vírus ao mesmo tempo pode ter uma evolução pior do que ter somente um vírus. Se os dois eles podem juntar os efeitos ruins de um e de outro, piorando a evolução clínica do paciente, né? Com uma experiência ainda pequena em relação à associação de corona e influenza, porque isso está acontecendo mais agora, a sensação é que não, a gente não está vendo uma evolução pior nesses 2 vírus. E da experiência que a gente tem, principalmente em crianças, onde é mais comum fazer os testes que pesquisam os vários vírus respiratórios, combinações de outros vírus parecem também não representar um risco adicional. E essas 2 cepas aparentemente contaminam muito mais, mas também com sintomas menos graves, né? Então o que nós temos observado é isso, comorbidades, né? Então pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, e idosos imunossuprimidos têm uma tendência a agravar o quadro mais, né, entrando numa síndrome respiratória aguda muitas vezes. A população em geral, que tem uma boa saúde, tem desenvolvido sintomas mais leves. É importante lembrar que os 2 vírus são respiratórios e as medidas de prevenção continuam sendo as mesmas. Uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos e, claro, a vacinação. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é as vacinas, elas trazem um benefício enorme para a sociedade. Hoje, o número menor de óbitos que a gente vê em relação ao Covid são nitidamente decorrentes das vacinas. Isso também já foi provado que as vacinas da gripe, na população mais vulnerável, são fundamentais para diminuir os casos graves. Então, vacinação é algo que sempre vai existir. O principal sempre será a prevenção.
Então, o uso de máscara é imprescindível. Em todos os locais que você vá, não ser um local aberto, se está num parque, numa praia, distante de pessoas, tudo bem, não usar máscara. Mas em qualquer lugar que você caminhe, que tenha pessoas próximas, fique de máscara, tome cuidado, porque esse é o principal foco de transmissão, é o respiratório, mas também a manipulação. Se você colocar a mão no rosto, na boca, né, estiver contaminado, você também vai desenvolver a gripe. Então, cuidado com a manipulação, lavar as mãos sempre, água e sabão, uso de álcool em gel, o distanciamento. Precisamos manter a resiliência emocional, a força emocional para lidar com todas essas dificuldades de momento que nós estamos passando, mas isso é imprescindível. Ninguém pode abrir mão desses cuidados nesse momento, ou a situação vai ficar muito mais difícil do que a gente tem acompanhado. Triplicou o número de pessoas com resultados positivos de Covid nos testes rápidos vendidos em farmácias. A Associação Brasileira do Setor informou que na última semana do ano passado foram registradas mais de 95 mil infecções contra 22 mil casos dos 7 dias anteriores. O saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode chegar a 22 bilhões de reais neste ano. O benefício já está disponível para os nascidos em janeiro. O saque aniversário do FGTS, que permite a retirada de parte do saldo anualmente, pode superar 20 bilhões em pagamentos neste ano. No ano passado, o total do saque foi de quase 18 bilhões de reais. Para ter direito ao benefício, é necessário que o trabalhador faça opção por essa modalidade a qualquer tempo pelos canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Cerca de 1.300.000 cotistas nascidos em janeiro já podem fazer o saque, que corresponde ao valor de 1 bilhão e 900 milhões de reais. A opção não é obrigatória. Quem não fizer a opção permanecerá na sistemática do saque rescisão. Já os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário até o último dia do mês de seu aniversário podem receber o valor. E caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Ao retirar uma parcela, o trabalhador deixa de receber o valor depositado pela empresa caso seja demitido sem justa causa. O pagamento da multa de 40% nessas situações está mantido. E os saques para a compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves não são afetados pelo saque aniversário. O Ministério da Saúde lançou o programa Cuida Mais Brasil para fortalecer a assistência de saúde primária com obstetras e pediatras. O Cuida Mais Brasil tem o objetivo de garantir às mulheres e crianças, através do SUS, acesso a médicos especialistas em pediatria e obstetrícia. Com o novo programa, o governo federal vai repassar no primeiro ano 194 milhões de reais para a atuação de médicos pediatras e ginecologistas obstetras junto às equipes de saúde da família e atenção primária. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 mil obstetras e pediatras estão vinculados a 2.600 equipes sem incentivo financeiro do governo federal. O programa Cuida Mais Brasil vai incentivar a inclusão desses profissionais na atenção primária, aumentando a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde. A meta é alcançar 8 mil pediatras e 7 mil obstetras no país. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a atenção primária em saúde é compromisso do governo federal e os investimentos nessa área foram expandidos para garantir o atendimento à população. Nós ampliamos o investimento na atenção primária à saúde. O que era 17 bilhões, hoje, no nosso governo, já chegou a 25 bilhões de reais. E é assim que nós vamos fazer as reformas no Sistema Único de Saúde, capazes de mudar a história da saúde pública brasileira. O programa busca fortalecer o cuidado materno-infantil, aumentar a capacidade da atenção primária e ampliar os profissionais disponíveis no SUS. A portaria que cria o Cuida Mais Brasil deve ser publicada na terça-feira e depois os estados e municípios terão um período para adequação. O que nós estamos fazendo hoje, entregando para as crianças brasileiras das classes sociais mais desfavorecidas a figura do pediatra na unidade básica de saúde, é um marco histórico na vida dos 43 mil pediatras, na vida das mais de 20 milhões de crianças brasileiras na história do Brasil. Nós temos hoje
1.700 vagas de residência em pediatria geridas pelo Ministério da Saúde, cerca de 1.300 vagas de residência em ginecologia e obstetrícia geridas pelo Ministério da Saúde. E hoje aqui, ministro, a CGEDS assume o compromisso de que a partir do próximo ano nós vamos ampliar as ofertas de residência médica nessas duas especialidades para que a gente possa, junto com a conduta adotada agora pela SAPS, com o programa criado pelo Ministério da Saúde e Governo Federal, a gente também possa ter mais especialistas sendo formados para que em breve, nos mais de 5.000 municípios brasileiros, a gente consiga atingir a meta de dar mais dignidade, mais qualidade de assistência às nossas crianças. E vamos conferir a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em algumas cidades do país. Em São Paulo, a sexta-feira será marcada por tempo instável, com previsão de chuva moderada a qualquer hora do dia. Hoje a temperatura não vai passar de 22 graus por aqui. No final de semana, o tempo deve continuar fechado, com máxima de 19 no sábado e 20 graus no domingo. Em Salvador, na Bahia, o sol deve aparecer entre nuvens hoje e a temperatura não passa de 29 graus. Já no final de semana, a temperatura se mantém, com máxima também de 29 graus. E em Florianópolis, Santa Catarina, o dia vai ficar encoberto, com máxima prevista de 28 graus hoje. Já no final de semana, tem previsão de chuva por lá. A máxima não passa de 25 graus no sábado e 26 graus no domingo. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a situação no Cazaquistão. O presidente autorizou a polícia a atirar em manifestantes. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. As cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além do estado de São Paulo, já se movimentam para iniciar a vacinação contra a Covid de crianças entre 5 e 11 anos de idade. O prefeito Eduardo Paes divulgou as datas para a vacinação de crianças na cidade do Rio de Janeiro. A imunização começa na segunda-feira, dia 17 de janeiro, com as meninas de 11 anos. Meninas e meninos serão vacinados em ordem de idade até chegar aos 5 anos. O imunizante que será aplicado será o da Pfizer, único autorizado até o momento pela Anvisa. A ideia é que as crianças com idade entre 11 e 5 anos tomem a primeira dose no prazo de 1 mês a partir do começo da campanha de vacinação na cidade. A imunização infantil ocorrerá com um intervalo de 8 semanas. O calendário vai até o dia 9 de fevereiro. Já em Belo Horizonte, a Prefeitura prevê vacinar 193 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos e aguarda o recebimento das doses no Ministério da Saúde. Caso a capital seja contemplada com as doses necessárias, será possível vacinar todas as crianças em até 7 dias, anunciou a Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação será realizada em conjunto com os demais públicos que vão receber a dose de reforço. Mas se o cenário de distribuição de doses for inferior ao quantitativo necessário, as crianças serão convocadas de forma escalonada. No estado de São Paulo, o panorama é o mesmo da capital mineira. O governo do estado anunciou que está pronto para iniciar a vacinação desta faixa etária contra a Covid-19. A capacidade de imunização estadual permite que todas as 4.300.000 crianças com idades entre 5 e 11 anos tomem pelo menos uma dose em no máximo 3 semanas. A capacidade da vacinação infantil em São Paulo é de cerca de 250.000 crianças por dia. E agora vamos falar de vacinação. Mais de 334.324.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161.601.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,76% da população. Enquanto mais de 144.010.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,51% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em mais de 28.711.000 pessoas, 13,46% dos brasileiros.
Azul e Latam tiveram que adiar voos por conta de casos de influenza e Covid na tripulação. O número de voos adiados ainda é baixo, mas pode subir por conta da disseminação da variante Ômicron. Com mais de 35 mil novos casos de Covid em um dia, a média móvel sobe mais de 300% na comparação com 2 semanas. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 128 mortes por Covid-19. Agora são 619.641 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 35.826 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.386.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 94 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 33º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com redução de 21%. A média móvel de casos indica 15.670 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 302% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 9 estados indicaram alta: Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Outros 7 estados estão em estabilidade: Acre, Goiás, Maranhão, Paraná, Piauí, São Paulo e Tocantins. 11 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima. E olha só, o mundo registrou mais de 2,5 milhões de casos de Covid pelo 4º dia seguido. Em menos de uma semana já foram contabilizadas mais de 10 milhões de novas infecções pela doença. Esse número é elevado principalmente pelos Estados Unidos, que registrou 4.220.000 novos casos em menos de 7 dias. Apesar do aumento de infecções, o número de mortes provocadas pela doença caiu cerca de 10%, o que reforça a proteção oferecida pelas vacinas contra a Covid. Após o registro de mortes pelo mundo por conta da variante Ômicron, a Organização Mundial da Saúde considera um erro classificar a nova variante como leve. A Organização Mundial da Saúde destacou nesta quinta-feira que a variante Ômicron do coronavírus está matando pessoas ao redor do mundo e, por isso, não deveria ser classificada como leve. O alerta foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, durante uma entrevista coletiva. Embora a Ômicron pareça ser menos grave em comparação com a Delta, especialmente em vacinados, isso não significa que deve ser categorizada como leve. Assim como variantes anteriores, a Ômicron está hospitalizando e matando pessoas. Omicron is hospitalizing people and it's killing people. Tedros aproveitou seu primeiro discurso de 2022 para criticar a forma como os países ricos monopolizaram as doses de vacinas disponíveis no ano passado. De acordo com ele, o cenário é perfeito para o aparecimento de variantes do vírus. Dose de reforço em cima de dose de reforço em um pequeno número de países não vai acabar com a pandemia, enquanto bilhões seguem completamente desprotegidos. Mas podemos e devemos dar a volta por cima. A curto prazo, podemos acabar com o estágio agudo desta pandemia, enquanto nos preparamos para as futuras. Na última semana, foram notificados à OMS cerca de 9,5 milhões de novos contágios por Covid, um recorde. A cifra representa um aumento de 71% em relação à semana anterior. Mas o diretor da OMS fez questão de destacar que o número real provavelmente é superior. O aumento nos preços do gás liquefeito de petróleo no Cazaquistão deu início a uma série de protestos contra o governo. Ontem, novos confrontos entre manifestantes e forças de segurança deixaram milhares de feridos. Tiros foram ouvidos em uma das principais avenidas da cidade, um dia após um surto de violência com prédios do governo incendiados e saques de lojas. Segundo a polícia, os protestos deixaram dezenas de manifestantes mortos. O Ministério do Interior contabiliza mais de 1.000 feridos e cerca de 400 hospitalizados, 62 em tratamento intensivo. O governo afirma que pelo menos 18 membros das forças de segurança foram mortos.
A mobilização começou a se espalhar no domingo por várias províncias da ex-República Soviética após o aumento dos preços do gás liquefeito de petróleo. Para tentar amenizar a crise, o governo anunciou um limite aos preços do combustível, com validade de 80 dias para estabilizar a situação socioeconômica. Almaty também está sob estado de emergência e um toque de recolher foi estabelecido. As comunicações também foram interrompidas e há um bloqueio de sinais móveis, bem como internet e serviços de mensagens. O presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev pediu ajuda à Rússia para conter o que chamou de grupos terroristas que acusou terem recebido treinamento no exterior. As primeiras tropas russas desembarcaram nesta quinta-feira no país. E mesmo após o governo do Cazaquistão ter voltado atrás com relação ao aumento dos combustíveis, as manifestações continuaram e passaram a envolver outras insatisfações populares. Diante disso, o presidente autorizou o uso de força letal contra os manifestantes. A China é o maior parceiro comercial da África, por isso mesmo é frequentemente acusada de usar dessa condição para obter concessões diplomáticas e comerciais. O ministro das Relações Exteriores da China esteve no Quênia e negou qualquer ação que prejudique o país e ainda afirmou que se há uma armadilha, essa armadilha é a pobreza e o subdesenvolvimento. O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmou que a China não está endividando a África. Ele se encontrou nesta quinta-feira com a chefe da diplomacia do Quênia, Haikele Omamo, na cidade de Mombasa, onde os chineses financiam a construção de um novo terminal no maior porto da África Oriental. Trabalharemos juntos para defender firmemente os interesses comuns da China e da África. A China e a África têm a responsabilidade de praticar conjuntamente o verdadeiro multilateralismo. A China gostaria de intensificar a cooperação com a África nos assuntos regionais e internacionais e salvaguardar efetivamente este sistema internacional centrado nas Nações Unidas e nas normas básicas que regem as relações internacionais. Juntos também vamos proteger os direitos legítimos e o interesse de todos os países em desenvolvimento e facilitaremos o desenvolvimento da ordem internacional por meio de maior equidade e justiça. O diplomata afirmou que a ideia de pressão por meio de empréstimos é uma narrativa criada por aqueles que não querem ver a África se desenvolver e destacou que se há uma armadilha é a pobreza e o subdesenvolvimento. A visita de Wang acontece depois do secretário de Estado americano Antony Blinken ir até o continente em novembro, em uma viagem destinada, em parte, a conter a crescente influência de Pequim no continente. De acordo com dados oficiais chineses, em 2019 foram mais de 200 bilhões de dólares em comércio direto. Mas Pequim é frequentemente acusada de usar a condição de credora para obter concessões diplomáticas e comerciais. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que às 10 horas da manhã, a Juliana Dariva volta com mais informações para você e eu te espero à 1 da tarde. Até mais.